Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e cada um de vocês é muito bem-vindo aqui ao Desvendando a Ciência. Desde já, antes de partirmos para a resolução destes dois exames de Física 1, aí destinadas à Faculdade de Engenharia, vou já pedindo que deixe um like e se ainda não é inscrito no canal, aproveite já antes do vídeo começar, inscreva-se no canal, dê um like. Não te esqueças também de partilhar com os teus amigos, porque afinal, vídeos novos são publicados aqui semanalmente. Beleza? Acho que então podemos partir para a resolução destes exames. E sem se esquecer que o exame será um pouco mais rápido, acima do normal, pois vou partir do princípio de que todos vocês que estão aqui a ver este vídeo já estão inscritos e todo aquele que é inscrito aqui no canal já tem dicas de como resolver todas estas questões aqui em pouquíssimo tempo. Está bem? Vamos lá para a primeira questão. Temos aqui que a primeira questão diz uma partícula de massa 5 gramas movimenta-se de acordo com as coordenadas. Temos aqui x, y e z. Estamos juntos? Vou aqui reescrever que, portanto, a partícula, portanto, aqui foi dada na coordenada x em função do tempo, como sendo igual ali a x inicial mais y inicial, isto sobre 2 vezes Euler elevado a ômega t, não é? Mais x inicial menos y inicial, portanto, tudo isto sobre 2 vezes Euler elevado a menos ômega t. E para y também, em função do tempo, vemos aqui que é x inicial mais y inicial, portanto, tudo isto sobre 2 vezes Euler elevado a ômega t menos x inicial menos y inicial, portanto, tudo isto vezes Euler elevado a menos ômega t, tudo isto sobre 2. Estamos juntos? E que o z, vemos que ele aqui é constante. Estamos juntos? Ok, chegado até aqui, a gente sabe que para achar ali o campo das velocidades e o campo das acelerações, conforme diz aqui o primeiro pedido, no caso da linha A, sabemos que a velocidade é sempre a derivada do vetor posição ali em função ao tempo. Estamos juntos? E se a gente quiser determinar a velocidade aqui em relação ao x, basta que a gente procure derivar aqui esta coordenada em x para então achar a velocidade em x. Estamos juntos? Então, vendo aqui, a gente vê que isto tudo aqui é constante. Sendo constante, vamos só derivar o nosso Euler ali elevado ao ômega t. E a derivada daquilo, não é? A gente vê que será, portanto, ômega vezes x inicial mais y inicial, portanto, isto que é constante, vezes Euler elevado a ômega t. Afinal, mantém a mesma coisa, não é? Novamente, menos ômega vezes, ali teremos x inicial menos y inicial, portanto, tudo isto que divide ali sobre 2, não é? Tudo isto vezes Euler elevado a menos ômega t, não é? Que então nós já temos a nossa velocidade em x. E a nossa velocidade em y, basta então que derivemos aqui o y em função do tempo. Teremos a velocidade em função ao eixo y. Teremos aqui que será ômega, não é? Ali, tanto vezes, ali teremos o x inicial mais o y inicial, tudo isto sobre 2 vezes Euler elevado a ômega. Portanto, derivando isto, vemos que este menos aqui vem se anular com este sinal aqui. Portanto, teremos algo positivo, ou seja, mais ômega vezes Euler, portanto, elevado a menos ômega t, portanto, que vai multiplicar por x inicial menos y inicial, tudo isto sobre 2. Ou seja, tudo isto, portanto, é a nossa velocidade ali em função aquelas coordenadas ali estabelecidas. E sempre vimos que a velocidade em função ao eixo z será nula. Estamos juntos? E aqui nós podemos simplificar estas expressões e vimos que acontece o seguinte. Teremos aqui que, vamos só reescrever que a velocidade em x, portanto, será igual. Podemos aqui evidenciar este ômega. Portanto, teremos aqui ômega que vai ter que multiplicar por toda esta expressão aqui. Mas se a gente for a prestar atenção, o que a gente tem aqui dentro é a repetição do que está aqui, não é? Afinal, tudo isso que está aqui é o y, porque o y foi dado em função daquelas grandezas que nós obtivemos ali. Então, podemos dizer que a velocidade em x será igual a ômega vezes y. Isto quer dizer que se formos a prestar atenção para esta velocidade aqui dada em função ali ao eixo y, será exatamente o x, pois isto que nós temos aqui, se formos a prestar atenção aqui nas nossas coordenadas estabelecidas, é o x. Então, estamos a dizer que a velocidade em y será igual ao ômega vezes x. Então, estamos a dizer que as nossas velocidades serão, que a velocidade em x será ômega vezes y. E a velocidade em y será ômega vezes x. Chegado aqui, já havíamos resolvido o problema. E, se quisermos achar para a aceleração, também basta que a gente procure derivar isso e que já estava o problema resolvido. Estamos juntos?
Chegado até aqui, já tínhamos garantido pelo menos ali os 2.5 ou 2 valores, sei lá quanto é que valia esta primeira questão. E agora vamos resolver a linha B, que eu penso que estava ali o bicho de 7 cabeças, não é? Vamos lá ver o que a linha B pede-nos para achar. Muito bem, aqui para a linha B, pede-nos aí então para achar, obter a equação da trajetória da partícula e depois teremos que esboçar esta curva para o x inicial igual a 1, o y inicial igual a 2 e o z inicial igual a 0. Então, vamos lá ver o que acontece. Muito bem, teremos aqui que o x ele é dado por x inicial mais y inicial, portanto tudo isto que divide por 2 vezes Euler elevado a ômega t, não é? Mais o x inicial menos o y inicial, tudo isto que divide por 2 vezes Euler elevado ao menos ômega t, não é? E o y, portanto, vimos aqui que ele vai ali depender do x inicial mais o y inicial, portanto, tudo isto que divide por 2 vezes Euler elevado ao ômega t menos o x inicial menos o y inicial, tudo isto que divide por 2 vezes Euler elevado a menos ômega t. Estamos juntos? É um pouco cansativo e longo, mas enfim. Chegado até aqui, a gente vê que também temos ali um z que foi dado em função ao z0, que na verdade isto é constante, quer dizer que não varia com o tempo. Agora, se isto não varia com o tempo, podemos dizer que isto aqui podemos apagar, só vamos trabalhar com estas duas aqui. Ok, nós percebemos ali que de um lado nós temos o x e o y e do outro lado temos alguma expressão que depende do tempo. E a equação da trajetória é aquela equação que não temos o tempo em nenhum dos membros da equação. E aqui a gente vai fazer uma simples coisa. Diremos o seguinte: que tal se a gente somasse o x mais o y? Do outro lado da equação, que a gente teria? De certeza, não é? Que se a gente somasse isto simplificaria com isto. E a gente teria duas vezes esta expressão, porque afinal isto está a somar com isto mesmo. Se for ver, isto é igual a isto. Então, duas vezes isto, estamos a aceitar o seguinte, que duas vezes o x inicial mais o y inicial, não é tudo isto sobre 2 vezes Euler elevado a ômega t. E se a gente for a prestar atenção aqui, podemos simplificar este 2 com este 2, simplesmente sobramos ali com o x inicial, não é, com esta expressão aqui. Estamos juntos? Também podemos pensar sob o ponto de vista da diferença. Vamos dizer agora que x menos y. Imaginemos se a gente for efetuar esta diferença. Se for x menos y, a gente vai perceber que o y estamos a multiplicar por um sinal negativo aqui, pois este depois acaba se tornando positivo. Teremos aqui mais. Se isso for acontecer, a gente vê que este membro vai cortar com este membro e o que a gente terá? Duas vezes esta expressão, o mesmo que aconteceu com o primeiro. Está bem? Então teremos agora o seguinte, que teremos que isto será igual ao 2 vezes x inicial menos y inicial, tudo isto sobre 2 vezes Euler elevado a menos ômega t. E chegado até aqui, a gente vê que este 2 simplifica com este. Ou seja, teremos aqui que x inicial menos o y inicial dará-nos isto que está mais ou menos aqui. Agora, chegado a este ponto, podemos também pensar algo muito mais interessante, que é multiplicar cada um destes membros. Vamos dizer assim, nestas duas equações, vamos dizer que x mais y vai ter que multiplicar por x menos y. Então, estamos a dizer que do outro lado da equação, teremos ali que o x inicial mais o y inicial vezes Euler elevado ao ômega t, vezes o x inicial menos o y inicial, portanto, tudo isto vezes Euler elevado a menos ômega t. Chegado até aqui, a gente vê que o primeiro membro teremos aqui a diferença de quadrados. Estamos a dizer que será x ao quadrado menos y ao quadrado será igual, bem como também podemos agrupar este senhor com este senhor. O que nós teremos agora? Teremos também diferença de quadrados, isto é, x inicial, não é, ao quadrado menos y inicial também ao quadrado, portanto vai ter que multiplicar, acredite ou não. Isto com isto vai ter que se simplificar, pois são inversos. Ou seja, nós temos aqui que é Euler elevado a ômega t vezes 1 sobre Euler elevado a ômega t. E isto pode simplificar com isto, sobramos apenas com 1. Então, a expressão correta seria esta que nós temos aqui. Então, se isto para nós é válido, estamos a dizer o seguinte, que teremos aqui x ao quadrado menos y ao quadrado como sendo igual ao x inicial ao quadrado menos y ao quadrado. Chegado aqui, basta que primeiro a gente guarde esta expressão. Depois já vem aquela pergunta, não, porque parece que ficou lá um z, alguma coisa, porque que a gente deixou de lado o z? Exato, vamos voltar e olhar o que acontece com o z. Está aqui. Primeiro disse que ali o z em função do tempo é igual ao z0. Então estamos a dizer que se o z é igual ao z0, então uma coisa é igual à outra. Vamos fazer o seguinte,
que pelo princípio das equivalências matemáticas, a gente pode dizer o seguinte, que temos aqui o x ao quadrado menos o y ao quadrado é igual ao x inicial ao quadrado menos o y ao quadrado. Então, para mim, se o z é igual ao z zero, o que eu coloco aqui eu posso colocar do outro lado. Ou seja, vou colocar a mesma coisa em ambos membros. Eu vou dizer que este lado é menos z e do outro lado é menos z. E eu sei dizer que o z também é igual ao z zero. Eu vou dizer agora que este z, ao invés de ser um z simples, vou dizer que é o z zero. Então quer dizer que a minha expressão é verdadeira. E eu posso levar este e também levar este. Afinal, é a mesma coisa. Então, chegado a este ponto, nós podemos dizer que o x ao quadrado menos o y ao quadrado menos o z ao quadrado é igual ao x, não é? Ele inicial ao quadrado menos o y ao quadrado menos o z zero ao quadrado, não é? E aqui ao quadrado. Estamos juntos? Então, chegado até aqui, a gente vê que aqui conseguimos obter a equação da trajetória. Multiplicando tudo isto por menos 1, teremos aqui menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais o z ao quadrado, como sendo igual ao menos x inicial ao quadrado mais o y inicial ao quadrado mais o z, portanto, inicial ao quadrado. E, portanto, podemos pegar um e passar para outro membro. O que vai acontecer aqui exatamente será o seguinte, que teremos aqui que o y ao quadrado será assim igual ao menos x inicial ao quadrado mais o y inicial ao quadrado mais o z zero, portanto, isto ao quadrado mais o x ao quadrado menos o z ao quadrado. E chegado aqui, a gente vê que este pode simplificar com este, afinal são iguais, não é? Então teremos aqui que o y ao quadrado será igual ao... ainda podemos transformar isto, podemos dizer que y será igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos x inicial ao quadrado mais y inicial ao quadrado mais o x ao quadrado. E portanto lá já estabeleceram alguns valores e que para nós, na verdade, a equação da trajetória será estabelecida por isto. E chegado até aqui, o exame já tinha morrido, só bastava pensar um pouco mais. Vamos lá ver a primeira questão do exame de recorrência, o que lá dizia, também a mesma coisa, mas aqui parece que a questão era um pouco mais exigente. Afinal, temos aqui que o x será igual ao x inicial vezes cosseno de kt mais o y inicial vezes seno de kt, não é? E para y temos ali é menos x inicial vezes seno de kt mais y inicial vezes cosseno de kt. E para o z temos que o z é igual ao z zero. Estamos juntos? Ok. Parece que isto é muito longo, mas muito bem. Vamos lá resumir isto aqui. A primeira questão diz para determinar o campo das velocidades e o campo das acelerações. Mais uma vez, acho que esta parte aqui não preciso, né? O campo das velocidades e o campo das acelerações, basta derivar isto que já temos tudo. Vamos partir direto para a equação da trajetória da partícula, esboçar a curva. Muito bem, a questão é muito semelhante à questão do exame normal. Então vemos aqui que basta levar ambos membros das equações ao quadrado, sabendo que quando a gente tem a mais b, portanto isto ao quadrado, desenvolvendo isto teremos que é o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então usaremos este princípio, tomando o a como sendo x inicial vezes cosseno de kt e o b simplesmente como sendo o y inicial vezes o seno de kt. Estamos juntos? Vamos começar com esta primeira. E começando com aquela primeira, a gente vê que será x ao quadrado, será igual ali ao x inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de kt mais duas vezes x inicial vezes y inicial vezes cosseno de kt vezes o seno de kt mais o y inicial ao quadrado vezes o que a gente terá aqui, o seno ao quadrado de kt. Na verdade, olhando para esta relação aqui, podemos dizer que o y também, no caso, podemos aqui também efetuar a mesma coisa. Isto é, este primeiro que vamos chamar de a. E chamando aquele primeiro de a, teremos ali menos x inicial ao quadrado, que no caso fica x inicial ao quadrado, pois todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo, vezes o seno ao quadrado de kt mais duas vezes o x inicial, aliás, aqui já fica negativo por causa deste primeiro negativo aqui, não é? Ficamos com menos duas vezes x inicial vezes y inicial vezes o seno de kt vezes cosseno de kt mais y inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de kt. E aqui o que a gente vai fazer simplesmente é procurar somar esta expressão toda, não é? Isto aqui ao quadrado também. E aqui também teremos que o z ao quadrado será igual ao z zero também ao quadrado. Que isto também não precisa, vamos anexar no fim, para ver como é que isto fica, né?
Então, chegado aqui, vemos que podemos somar tudo isto, não é? Pela adição ordenada, percebemos que este termo aqui, este termo todo, desaparece com este aqui, não é? E assim sendo, percebemos que teremos que x ao quadrado mais y ao quadrado será igual ali, portanto, ao x inicial, que multiplica por cosseno ao quadrado de kt mais o seno ao quadrado de kt, tanto mais y inicial, então teremos isto com isto, não é? Y inicial multiplicando também por cosseno ao quadrado de kt vezes, aliás, mais o seno ao quadrado de kt, não é? Então, chegado aqui, vemos que isto daqui, pela propriedade fundamental da trigonometria, isto vale 1, bem como também isto valerá 1, que então teremos que o x ao quadrado mais o y ao quadrado, também podemos agora adicionar o z ao quadrado, será igual ao x inicial, não é? Ali, aliás, íamos esquecendo que estes termos todos encontram-se ali ao quadrado, não é? Será igual ao x inicial ao quadrado, tanto mais o y inicial ao quadrado, mais o z ao quadrado, z0 no caso, não é? Então, chegado a este ponto aqui, depois pede-nos aí para esboçar a curva e tal. E haveremos de perceber agora que, diante deste cenário, teremos ali que para o x inicial, dizem que ele vale 3, o y inicial vale 0 e o z inicial vale 0. Chegando a este ponto, vemos que teremos aqui então x ao quadrado mais y ao quadrado mais o z ao quadrado. E, portanto, tudo isto vai dar aqui 3 ao quadrado, pois isto é 0 e isto também é 0. Então, chegado aqui, vemos que isto nos lembra uma superfície esférica, não é? Em que, se for para representar isto, ali em um gráfico, vemos que isto em 3 dimensões, teremos algo mais ou menos assim, não é? Vamos chamar este lado aqui de x, este lado de y e este lado aqui de z. E o que vai acontecer aqui, a partir deste ponto a este, temos pontos negativos, não é? E daqui para lá temos pontos negativos, daqui para baixo também temos pontos negativos. Então, se o nosso raio é 3, a gente vê que nesta equação o nosso raio vale 3. Então, vamos traçar aqui 3 para este lado, 3 para este lado, 3 para este lado, menos 3 para este e menos 3 também para este. E a gente vê aqui, para este lado também vai valer menos 3, a gente vê que sai algo mais ou menos assim, não é? Assim. Depois, temos algo assim, não é? Assim, uma coisinha assim. Depois, pronto, aqui a verdade é que depois teremos uma esfera aqui. Estamos juntos, né? Depois aqui teremos uma esfera. Há pessoas muito boas a desenho, talvez podem me ajudar a esboçar algo muito mais bonito, não é? Algo muito mais bonito. Mas pronto, ficamos até aqui. Então, assim já tínhamos resolvido mais uma questão do exame, no caso, o exame de recorrência. Vamos agora para o número 2 do exame normal, que vem que um corpo de massa igual a 500 gramas, não é? Desloca-se de acordo com a equação paramétrica. Nós temos aqui a equação paramétrica. Então, o número 2, temos ali que a equação paramétrica vale menos 3t ao cubo na direção I, mais 2t ao quadrado na direção J, menos 5t ao cubo na direção K. E aqui pede-nos para determinar as equações paramétricas do momento linear e momento angular. Aqui, primeiro, precisamos lembrar o que diz cada uma das fórmulas. Afinal, o momento linear é dado por o produto da massa vezes a velocidade. E o momento angular, vimos que é o produto vetorial entre o vetor posição ali e o momento linear. Então, basta primeiro derivar essa expressão. Se a gente derivar esta expressão, teremos aqui a velocidade. Achando a velocidade, pegamos esta velocidade, vamos multiplicar pela massa, já temos o momento linear, que é este aqui. Depois de achar o resultado, basta substituir aqui e achar ali o momento, não é, angular. Temos que fazer ali uma matriz, não é, ali na direção I, J, K, em função do método que tu achas mais rápido. Mas o importante é que é só fazer isso que já tens o problema resolvido. E aqui a gente vê que para a linha B, não é, pede-nos para achar a aceleração tangencial. A aceleração tangencial, o que a gente precisa é primeiro derivar essa expressão, não é? Depois de derivar a expressão, teremos a velocidade. Achando a velocidade, teremos que achar o seu módulo. E o seu módulo teremos então ali que derivar. Depois de derivar, não é, esta velocidade, a expressão que a gente for encontrar, substituir no lugar do tempo 1. Ou seja, teremos o seguinte, que ali o vetor posição, se a gente for a derivar ele em função do tempo, de certeza que temos a velocidade. Então, vamos fazer isso agora. Teremos aqui menos, portanto, derivar aquilo vai nos dar menos 27t ao quadrado mais 4t, não é? Menos 15t.
t ao quadrado. Estamos juntos? E, portanto, isto aqui na direção I, isto na direção I, isto na direção J, isto na direção K. A verdade é que isto é a velocidade. Agora, o módulo da velocidade implica ali elevar as suas componentes ao quadrado. No caso, menos 27, t ao quadrado, portanto, tudo isto aqui ao quadrado, mais 4t, portanto, tudo isto ao quadrado, mais ali o menos 15, não é? Aqui menos 15 ao quadrado, 15t ao quadrado, não é? T ao quadrado, portanto, tudo isto ao quadrado. Aqui isto é t ao quadrado, atenção, hein? Isto é ao quadrado. Portanto, depois disto, precisamos achar a derivada desta expressão, sendo que quando a gente tem ali uma raiz de uma certa função, basta então, se for para derivar, basta que primeiro transformemos é uma potência de expoente fracionário. Aqui teremos a elevado a 1 sobre 2. Se o a é uma função, então teremos 1 sobre 2 vezes a derivada do a sobre a raiz do a. Então, precisam só chegar até este ponto e substituir no lugar do t 1. Verão que depois terão ali a aceleração tangencial. Estamos juntos? E chegado a este ponto já tínhamos resolvido a questão número 2 do exame normal. E no exame de recorrência também a questão que aparece é quase a mesma. O problema é quase o mesmo, não é? E vemos que também o vetor posição ainda é o mesmo. Depois pedem-nos então aí para determinar a aceleração instantânea e a quantidade de movimento linear. Então, para a quantidade de movimento linear ainda continuamos com a mesma dica. E já para a aceleração instantânea, basta que a gente derive, ou seja, a aceleração é sempre a taxa de variação temporal da velocidade, ou seja, a derivada da velocidade, ou simplesmente derivar duas vezes a posição. Depois, no lugar do tempo, era só substituir os 2 segundos, que a gente já teria a aceleração instantânea. Se chegou até aqui, de certeza que estás a gostar. Amigão, agradecia que desse um like. E se ainda não é inscrito, aproveita e já inscreva-se, porque a ideia é que é resolver estas questões todas e deixar para trás todas as dificuldades, está bem? Ok. E para a linha B, vemos aqui, pedem-nos para calcular a velocidade média do corpo no intervalo. Ok. Para esta questão aqui é bem simples. Primeiro o que nós precisamos é achar o vetor posição para o tempo 2 segundos, não é? Teremos aqui alguma expressão. Depois achamos o vetor posição para o tempo 5 segundos. Depois achamos aqui. Agora, a velocidade média será igual à variação deste vetor R sobre o tempo, a variação do tempo. Isto é, R5, não é? Menos R2, não é? Tudo isso sobre 5 menos 2. E que, na verdade, a velocidade média será igual à diferença destes vetores ali naqueles tempos, não é? Naquelas posições naqueles tempos, sobre 3. E não sei quanto é que isto vai dar, é só uma questão de fazer aí que a gente já tem o problema resolvido. Tudo aquele que é inscrito no canal sabe dizer que nós resolvemos com muita calma todas as fichas de exercício que nós... A questão número 3 do exame normal diz: dois corpos mostrados na figura de massa M1 e M2 estão ligados através de um fio inextensível e massa desprezível que passa por uma polia de diâmetro 12 cm e massa 30 gramas. O coeficiente de atrito cinético na superfície onde se encontra o corpo de massa M1 é de 0,15. E a linha A pede aí para determinar ou representar, aliás, todas as forças que atuam no sistema. Muito bem, para representar todas as forças que atuam no sistema, é preciso saber onde é que cada uma destas forças atua. Vamos começar primeiro por entender que figura nós temos aqui. A gente vê que este plano que nós temos aqui, este aparato todo, representa aí um plano inclinado e tal, tudo mais, e vemos que é um triângulo. E a primeira regra, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar ali 180. O que quer dizer que ao ter que somar o 35 mais o 95 mais algum x que se encontra aqui, tem que dar exatamente 180 graus. E a gente vê que a soma disto vai nos dar, portanto, aí que o x vai valer, portanto, 50. Estamos juntos? Quer dizer que este ângulo aqui vale exatamente 50 graus. Estamos juntos? E aqui vale 50 graus. Muito bem. Tendo aqui a gente representado a figura, o que nós temos que entender é o seguinte. Podemos muito bem transformar isto em um triângulo retângulo. Se a gente for a traçar aqui, não é? Um lado que seja pelo menos perpendicular a esta superfície, vemos que aqui nós teremos um ângulo reto. Estamos juntos? A ter que ser, se este ângulo aqui vale 35 graus, não é? Este ângulo vale 90, com certeza que este daqui vai valer 55. Concorda comigo? E se este vale 55, na verdade, com este outro pedaço, este outro ângulo aqui do outro lado, deve nos dar um certo ângulo que corresponde exatamente a 95. Estamos juntos? Então, temos aqui que 55, precisamos de quanto para atingir 95?
de certeza que sim, precisamos de 40. Estamos juntos? E de novo, deste outro lado aqui, a gente vê que se temos aqui 90, temos 40, do outro lado precisamos exatamente de 50 graus, não é? Aqui, para este ângulo, vai valer ali 50 graus para que a soma deles seja 180. Estamos juntos? Muito bem. Representando agora as forças que atuam neste sistema, vamos começar primeiro com a força de atrito. A força de atrito é aquela força que atua ao longo da superfície, tanto onde o corpo se encontra apoiado. E, de preferência, ela opõe-se ao movimento, não é? Então, a gente vê que, pela lógica, o corpo mais pesado, de certeza que é o corpo de massa M2, o que fará com que o sistema mova-se mais ou menos neste sentido. Estamos juntos? Então, se o sistema vai se mover neste sentido, estamos a dizer que para este corpo a força de atrito vai atuar mais ou menos neste sentido. Estamos juntos? Então, teremos aqui a força de atrito para o corpo 1. Então, depois olhamos para a questão da força-peso. A força-peso é aquela força que atua no centro geométrico dos corpos, diretamente aqui fazendo mais ou menos um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular ao plano horizontal, que fará com que aqui tenhamos o peso 1. Estamos juntos? E se a gente for a traçar uma perpendicular aonde o corpo se encontra ali apoiado, percebemos que nós teremos aqui uma linha imaginária, mais ou menos passando por este ponto, não é? Onde a gente pode rebater este peso 1 e teremos aqui uma componente, que é o peso 1 em relação à vertical, no caso em relação a y. Mas também podemos traçar uma que seja paralela ali em relação a esta tensão aqui, não é? Então teremos aqui, se formos a rebater esta força por aqui, teremos mais ou menos neste ponto, atuando ali o peso 1, atuando ali o peso 1 em relação a x. Estamos juntos? Em relação a x. E como sabemos, há sempre uma força, não é? Aqui, atuando, não é? No sentido oposto ao peso em relação a y, não é? Que aponta mais ou menos para esta direção, que é a força normal. Estamos juntos? Que é a força que não permite que o corpo penetre naquela superfície. Estamos juntos, né? E ao longo da corda teremos mais ou menos aqui atuando a força tensora. Afinal, o corpo está amarrado ali. Os dois corpos estão amarrados ali por uma corda inextensível. E vamos chamar esta tensão de tensão 1. Estamos juntos? Muito bem. Pelo menos para o corpo 1 já representamos todas as forças que atuam ali, ali no sistema. Vamos agora para o corpo 2. O que a gente fará agora, deixe-me eliminar isto aqui, pelo menos era para mais ou menos dar a entender o que acontece. Depois aqui para o corpo de massa M2, vamos de novo fazer o mesmo. Se o sistema move-se mais ou menos assim, sabemos que no sentido contrário teremos ali a força de atrito atuando, não é? Então, se a força de atrito atua no sentido oposto, então diremos que mais ou menos nesta superfície, para este lado, teremos aqui a força, não é? Vamos indicar aqui, teremos a força de atrito do corpo 2. Estamos juntos? Muito bem. E ao longo da tensão, não é? Ao longo da corda, aliás, teremos aqui a força tensora atuando mais ou menos naquele ponto. Vamos colocar isto depois. Mas o que a gente vai fazer agora, primeiro será de representar a força-peso. A força-peso atua do centro geométrico para baixo, não é? Teremos aqui o peso do corpo 2. Se formos a traçar ali alguma linha imaginária que seja paralela ali àquela corda que nós temos ali, vemos que se formos a rebater, então deste lado teremos o peso 2 em relação a x. Estamos juntos? Se formos a traçar uma perpendicular em relação a este plano, não é? Teremos atuando para esta direção, mais ou menos a força, portanto, normal, que no caso é N2. Estamos juntos? Se formos a rebater novamente o peso aqui em relação a este eixo dos y, percebemos que aqui, não é? teremos o peso 2 em relação a y. E pela relação, não é? Pela semelhança de triângulos, vamos perceber o seguinte, que se formos a traçar, não é? Vou reescrever as forças que outrora havíamos inscrito aqui, não é? Temos aqui, não é? Mais ou menos este triângulo, em que para este lado temos dois ângulos retos ali, não é? E neste lado aqui teremos um ângulo de 55 graus e aqui valia 40 graus. Estamos juntos? E este lado dizemos que vale 50 graus. E a ter que ser, percebemos então que aqui nós temos como representar todos os valores das forças que atuam ali. O que quer dizer que este ângulo aqui, pela semelhança de triângulos, ele vai valer, no caso, 35 graus. Estamos juntos? E se este vale 35, os ângulos opostos ao vértice são iguais, o que quer dizer que este também vai valer 35 graus. Então, conhecendo quanto vale, de certeza, este ângulo, já saberemos quanto vale este. Então, quer dizer que se este vale 35, este vai valer 55. Estamos juntos? E aqui também vai valer 55. Reescrevendo este triângulo, teremos algo mais ou menos assim. Teremos aqui o triângulo,
não é? Este lado teremos o peso 1 em relação a x, este lado teremos o peso 1, que no caso representa a hipotenusa, e este lado teremos o peso 1 em relação a y, e que este ângulo para nós vai valer 35 graus, este é o ângulo reto que vale 90, e este ângulo de certeza que vai ter que valer 55, para que a soma deles ali então dê 180. Estamos juntos? E para o outro caso, para o corpo de massa M2, teremos ali um triângulo mais ou menos assim. Não, deixa-me reescrever isto. Teremos um triângulo mais ou menos assim. E que este ângulo aqui vai nos valer 50 graus, não é? Este ângulo aqui vale-nos 90 e de certeza que este vai ter que valer 40 graus, pois a soma de todos eles ali vai ter que dar ali então 180 graus. E este lado teremos o peso 2, este lado teremos o peso 2 em relação a x, este lado teremos o peso, portanto, 2 em relação a y. Aqui é só uma questão do conhecimentos básicos, na verdade, da geometria. Estamos juntos? E temos todas essas aulas aqui no grupo. Basta apenas ativar o sininho de notificações e inscrever-se no canal para não ficar de lado de todas as atualizações, para que este tipo de dificuldade fique para trás. Estamos juntos? Então, pelo menos até este ponto, todas as forças já tinham sido representadas, o que quer dizer que para a linha A já teríamos ali a cotação máxima. Estamos juntos? Depois vamos para a linha B. A linha B pede-nos aí então para achar, não é? Ou para calcular o valor da tensão no fio e da aceleração do sistema. Muito bem. A ter que ser isto, e eu vou deixar de lado, depois vamos precisar, não é? Precisamos da tensão do sistema e a aceleração. Primeiro vamos lá ver o que acontece para cada corpo. Para este corpo nós vimos que aqui nós tínhamos a força de atrito, não é? Para este lado nós temos a normal 1, para este lado nós temos o peso 1 em relação a y e para este lado temos aqui o peso e novamente para este lado temos o peso 1 em relação a x. Então nós já temos ali tudo para iniciar os cálculos, não é? E para este lado vimos também que temos a tensão 1. Então vamos escrever ali a força resultante, não é? Atuando ali no corpo de massa M1, ou seja, para M1 teremos que a força resultante para 1 será igual à força que aponta no sentido do movimento, que é a tensão 1, menos as forças que apontam no sentido contrário ao movimento. E como vimos, é o peso 1 em relação a x, menos a força de atrito 1. Estamos juntos? E que isto, na verdade, deverá ser igual à massa do corpo 1 vezes a aceleração linear a qual o sistema estará sujeito. Estamos juntos? Muito bem. Agora, para o corpo de massa M2, teremos o seguinte. Para o corpo de massa M2, vimos que para este lado nós temos o peso 2 em relação a Y, para este lado teremos o peso 2 em relação a X, para este lado vimos que temos o peso 2, para este lado nós teremos ali a força normal 2, para este lado de certeza que teremos a tensão 2 e para este lado teremos aqui a força de atrito 2. Estamos juntos? E aqui as forças resultantes para o corpo de massa M2, vimos ali que a força resultante para o corpo 2 será igual à força que aponta no sentido do movimento, que como nós vimos aqui é o peso 2 em relação a x. Então vamos dizer o peso 2, não é? Aqui o peso 2 em relação a x, menos ali a tensão 2, menos a força de atrito, que na verdade deverá ser igual à massa do corpo 2 vezes a aceleração normal a qual o sistema estará sujeito. Estamos juntos? E o que a gente consegue notar a partir destas duas equações é o seguinte, que temos aqui uma, duas, três incógnitas. E temos apenas duas equações. Estamos a dizer um sistema de duas equações e três incógnitas. O que nós teremos que fazer agora é procurar achar uma terceira equação que nos ajude então a conseguir determinar cada uma destas variáveis aí. Exato. Voltando aqui na nossa figura, percebemos que temos aqui uma polia, não é? Com uma massa dada e um raio específico dado. Mas o que nós vamos fazer? Vamos tentar entender o que acontece nesta polia se formos a cortar aqui a corda e este lado. O que acontece? Vamos transportar esta parte, vamos fazer ali um zoom e representar aqui do outro lado do sistema. Para percebermos então o que acontece. É o seguinte, que na polia, não é? Ali temos que na polia, o que nós temos? Temos o seguinte, temos ali a polia, não é? Este lado aqui a corda, uma vez que a gente arrebentou, não é? E do outro lado também temos ali a corda. Que no caso, este lado temos a tensão 1 e este lado temos a tensão 2. E que do centro geométrico até qualquer borda desta polia, teremos ali então o raio. Estamos juntos? Aqui o raio é, e que isto também tem uma massa, não é? Então, o que acontece com este aparato todo, este sistema? Se nós vimos que pela convenção o sistema vai se mover neste sentido, é que temos aqui um torque total e que o torque total, pela regra da mão direita, entra pela folha.
Então, se o torque total entra pela folha, conseguimos perceber que a tensão 2 está a favor do torque total. Então, diremos ali que o torque total será igual a tensão 2 menos a tensão 1, portanto, tudo isso multiplicando pelo raio. Estamos juntos? Que é a relação ali do torque. E que isto, por sua vez, é igual ao momento de inércia ali da polia vezes a aceleração angular. Que quer dizer que só por meio disto podemos ali, então, representar, pois esta é a famosa terceira equação que nós estávamos à procura, não é? Então, ainda podemos simplificar ainda mais, simplesmente dizendo o seguinte, que aqui a tensão 2 menos a tensão 1 será igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, tudo isso que vai ter que dividir pelo raio. Recordando que qualquer relação que a gente quiser de grandezas lineares, podemos então relacioná-las com grandezas, não é? Ali angulares. Basta apenas, do outro lado, multiplicar pelo raio. Estamos a dizer que se for velocidade linear, do outro lado teremos o raio vezes a velocidade angular. Se quisermos a aceleração angular, aliás, a aceleração linear, basta então multiplicar o raio pela aceleração angular. Então, se isto é verdade, estamos a dizer que se a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio, então, se isto é verdade, vamos substituir onde tivermos a aceleração angular por esta relação, não é? Então, ouviremos aqui, diremos o seguinte, que a tensão 2 menos a tensão 1 será igual ao momento de inércia vezes o que nós teremos ali, a aceleração linear sobre o raio vezes 1 sobre o raio. Estamos juntos? E que, por sua vez, a tensão 2 menos a tensão 1 será igual ao momento de inércia, partimos do princípio de que seja mais ou menos ali um cilindro, não é? Então teremos aqui que isto vale, portanto, a massa, não é, do cilindro vezes o raio ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração linear sobre o raio ao quadrado. E que aqui nós vemos que podemos simplificar este raio com este raio. Teremos que então a tensão 2 menos a tensão 1 será igual a massa, não é, vezes a aceleração, tudo isto vai ter que dividir por 2. E chegado a este ponto, esta é a famosa terceira equação, não é? Mais simplificada ainda. Então, temos aqui a terceira equação. Vamos lá somá-las lá do outro lado, percebermos o que acontece. Escrevendo todas estas equações em um sistema de 3 equações, teremos o seguinte, que a primeira podemos escrever ali como sendo esta. Teremos aqui que a tensão 1 menos o peso 1 em x menos a força de atrito 1 será igual à massa do corpo 1 vezes a aceleração linear. E que para o corpo 2, nós temos aqui que o peso 2 em x será menos, aqui aliás, a tensão 2 menos a força de atrito 2, aqui é 2, deverá ser igual à massa 2 vezes a aceleração linear, aqui, não é? E que a outra equação que nós obtivemos agora é que a tensão 2 menos a tensão 1, na verdade é igual à massa vezes a aceleração, tudo isso sobre 2. Estamos juntos? Chegado a este ponto, vamos lá somar tudo isto e vermos o que acontece. Somando isto por meio da adição ordenada, percebemos que a tensão 1 vai desaparecer com esta tensão, pois são simétricas. E a tensão 2 desaparece com esta, também serão simétricas. E o que a gente terá do outro lado da equação? Teremos aqui o peso 2 em x, não é? Menos o peso 1, menos a força de atrito, aliás, o peso 1 em x, não é? Este aqui, depois esta força de atrito aqui, em 1, não é? Menos a força de atrito, no caso, para o corpo 2, como sendo igual, vamos somar este segundo membro. Teremos aqui a massa do corpo 1, mais a massa do corpo 2, mais a massa, não é? No caso da polia, ali, vimos, né? Que é a massa da polia sobre 2, então tudo isto vai ter que multiplicar pela aceleração linear. E primeiro nós queremos a aceleração linear, diremos ali então que a aceleração linear será igual, portanto, ali ao peso 2 em x, menos o peso 1 em x, menos a força de atrito 1, menos a força de atrito 2, tudo isso vai ter que dividir pela massa 1, mais a massa 2, mais a massa da polia sobre 2, portanto, tudo isso. E chegado a este ponto, sabemos quanto vale o valor da aceleração. Se a gente quiser é só substituir, é uma daquelas equações que já temos ali o valor da tensão. E ainda podemos simplificar ainda mais, lembrando que ali a força de atrito, por caso da força de atrito em 1, será igual ali ao coeficiente de atrito vezes a normal, portanto, do corpo 1, por exemplo. E sabemos que a normal 1 será sempre igual ao peso em y, ou seja, podemos substituir isto, colocar aqui o peso 1 em y, depois ali substituir pelas relações trigonométricas que já temos o problema super resolvido. E pelo menos para esta questão aqui, a nota máxima para esta linha aqui, a pontuação máxima, aliás, já teríamos por 3, pede-nos aí para enunciar as
leis de Kepler. E basicamente são estas três principais que nós precisamos conhecer. Sendo que a primeira lei é a lei das órbitas, a segunda lei que é a lei das áreas e a terceira lei que é a lei dos períodos. E isto, estamos juntos? Então, basicamente chegando aí até estes pontos aqui, já tínhamos mais ou menos aí as leis enunciadas e pelo menos para este número 3 já tínhamos aí conseguido para a linha A 2.5 valores, bastasse enunciar estas leis. E para o número 3, aí é um problema bem simples que diz um pêndulo simples tem um período de 3,14 não é, segundos, qual é o seu comprimento? Então, se para este pêndulo nós temos aqui o período de 3,14 segundos, qual é o seu comprimento? Então, muito bem, vamos lá. Nos dados temos que o período vale 3,14 segundos e que precisam saber qual é o valor do comprimento. Muito bem, vamos lá aqui escrever a equação de Thomson para isto aqui. Temos o seguinte, que o período para nós sabemos que é 2π vezes a raiz quadrada do comprimento sobre a aceleração de gravidade, não é? E que para o pêndulo simples o período depende apenas do comprimento. Estamos juntos? Então teremos aqui que o comprimento, aliás, podemos isolar isto normalmente, né? Teremos aqui que o período sobre 2π, não é? Será igual ao comprimento sobre a aceleração de gravidade. Na verdade, podemos elevar isto aqui ao quadrado e este lado aqui também ao quadrado, para mostrar como é que a raiz vai desaparecer. Então, simplificando este 2 com esta raiz, teremos ali basicamente que o período sobre 2π, tanto isto tudo aqui ao quadrado, será igual a comprimento sobre a aceleração de gravidade, que quer dizer que o comprimento será igual ao período ao quadrado sobre 4 vezes π ao quadrado vezes a aceleração de gravidade. E conforme nós vimos, vamos dizer que o comprimento será igual a 3,14, isto ao quadrado, sobre 4 vezes o π. O π é aproximadamente também a 3,14. Portanto, tudo isto ao quadrado vezes a aceleração de gravidade. Estamos juntos? E aqui a gente vê que o comprimento, na verdade, será isto. Simplifica com isto. Teremos então que o comprimento será, se tomarmos a aceleração de gravidade ali, conforme também foi colocado ali no início, que a aceleração de gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, tudo isto sobre 4, que na verdade isto é 5 sobre 2, que na verdade é 2,5 metros. Ok, vamos lá para o número 4. O número 4 diz, a figura mostra uma esfera maciça de 300 gramas e raio 7 centímetros, que partindo do repouso no ponto A, rola e deixa até o ponto C. Calcula o valor da velocidade da esfera nos pontos B e C. Muito bem, para resolver este problema, primeiro nós precisamos entender muito bem o que acontece com a transformação das energias em cada um daqueles pontos. Só vamos a fazer um zoom aqui, é que neste ponto aqui, o problema diz que o corpo estava em repouso, então a velocidade no ponto A é igual a zero, que quer dizer que neste ponto A, não é? No ponto A, ali temos que a energia potencial gravitacional do ponto A existe, mas a energia cinética naquele ponto não existe. Estamos juntos? E o que a gente há de perceber? Que depois no ponto B, teremos ali a energia cinética do ponto B, teremos a energia potencial gravitacional do ponto B e que no ponto C, não é? Nós vemos que isto aqui devia continuar, mais ou menos até aqui, e que aqui teremos o ponto C, não é? Nós vemos que no ponto C, a energia potencial gravitacional, na verdade, é igual a zero no ponto C. E que a energia cinética no ponto C, não é? Ela existe. Então, se isto é verdade, se as transformações de energia que acontecem são estas, basta primeiro entender o que acontece, que este não é um movimento qualquer, não é? E aqui estamos perante um rolamento. Então, o que vai ter que acontecer? Muita atenção nesta hora, muita atenção. Deixa-me apagar isto. Isto tudo aqui precisa desaparecer. Ok, vamos lá entender o que acontece com as transformações de energia do ponto A ao ponto B. Vamos aqui dizer que a energia, não é, mecânica no ponto A deverá ser igual à energia mecânica no ponto B, que é a lei da conservação da energia mecânica. Sabemos que a energia mecânica é sempre a soma da energia potencial mais a energia cinética. Então vamos dizer que para o caso da energia mecânica no ponto A, será a energia potencial gravitacional do ponto A mais a energia cinética do ponto A. Estamos juntos, né? Portanto, isso que deverá ser igual à energia potencial gravitacional do ponto B mais a energia cinética do ponto B. Então vamos dizer que a energia potencial gravitacional do ponto A será dada pelo produto da massa, a aceleração de gravidade vezes a altura daquele ponto, que é o ponto A. Estamos juntos? Mais a energia cinética. Aqui, na energia cinética, teremos duas energias. Primeiro, a energia de translação
vamos ter que somar com a energia de rotação. E a energia de translação, a energia cinética de translação é o produto da massa vezes a velocidade naquele ponto, que é o ponto B, aliás, que é o ponto A, não é? Que é o ponto A ao quadrado, portanto isto que divide por 2, mais a energia de rotação, a energia cinética de rotação, que é dada pelo momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, portanto tudo isto que vai ter que dividir por 2. Estamos juntos? Deverá ser igual ali à energia mecânica no ponto B, que no caso é dada pela energia potencial gravitacional do ponto B, que é dada pelo produto entre a aceleração de gravidade, a massa vezes a altura do ponto B, não é? Mais a energia cinética no ponto B, que é dada pela soma da energia de translação, que é massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais ali a energia cinética de rotação, que é o momento de inércia, vezes a velocidade angular no ponto B ao quadrado, tudo isso que vai ter que dividir ali por 2. Estamos juntos? E aqui, íamos esquecendo, tem que ser do ponto A, não é? Ok. Muito bem, chegado a este ponto, vamos lá ver o que acontece com cada um destes aqui. Precisamos trabalhar um pouco mais este termo aqui. Vamos ter que simplificar para vermos o que acontece. Dissemos ali que a energia, não é? A cinética de rotação, que ela é dada por momento de inércia, velocidade angular ao quadrado sobre 2. E nós sabemos muito bem que fizemos uma relação lá no vídeo anterior, aliás, na resolução anterior, que podemos relacionar grandezas angulares e grandezas lineares. Então, que a velocidade será igual ao raio vezes a velocidade angular, que quer dizer que a velocidade angular será ali o quociente da velocidade com o raio. O que quer dizer que teremos aqui que esta energia vai ser dada pelo momento de inércia vezes a velocidade linear ao quadrado sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Estamos juntos? E o momento de inércia? Vimos que ali trata-se de uma esfera. E o momento de inércia de uma esfera maciça, por sinal, é dada por, portanto, 2/5 a massa vezes o raio ao quadrado. Estamos juntos? Então, vamos substituir isto aqui. Vamos dizer que isto será igual ao momento de inércia, que é dado pela, vimos ali, 2/5 da massa, não é? Da esfera, vezes o raio, portanto, ao quadrado. Isto vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Portanto, podemos simplificar este raio aqui por este e este 2 por este. Na verdade, estamos a dizer que o momento de inércia para aquele caso vai nos dar que será a massa, não é? Vezes a velocidade ao quadrado sobre 5. Então, vamos apenas substituindo os pontos aqui. Estamos juntos? Afinal, trata-se da esfera em causa, né? O que está em causa é a esfera. Vamos então dizer o seguinte, que teremos aqui a massa, não é? Vezes a aceleração de gravidade, vezes a altura do ponto A, mais, abrimos parênteses, aqui a energia cinética vai ser dada pela massa, a velocidade do ponto A ao quadrado sobre 2, mais, vimos como é que a gente faz para deduzir isto aqui, para reduzir aquilo. Que podemos substituir aquilo por isto, que é a massa, velocidade daquele ponto ao quadrado sobre 5. Estamos juntos? Ok, vamos dizer então que a massa, velocidade do ponto A ao quadrado, tudo isso vai ter que dividir por 5, não é? Que deverá ser igual a massa vezes a aceleração de gravidade vezes a altura do ponto B, mais, abrimos parênteses, agora vamos escrever ali a massa vezes a velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2, mais, vimos aqui a massa vezes a velocidade do ponto B, portanto, ao quadrado, tudo isto vai ter que dividir por 5. Estamos juntos até aqui, né? Exato. E uma coisa interessante é que vimos que todos os membros nós temos a massa. Então vamos começar a cortar esta e esta. Teremos o seguinte, aqui, aceleração de gravidade vezes a altura do ponto A. Vimos que a velocidade no ponto A é nula, no ponto inicial é nula. Então este termo todo aqui, este pode desaparecer. Estamos juntos? Então, como a velocidade no ponto A é nula, vamos então igualar aqui a aceleração de gravidade, não é? Vezes a altura do ponto B, mais a velocidade em B. Podemos ainda evidenciar, teremos apenas ali 1/2 mais 1/5 multiplicando pela velocidade do ponto B ao quadrado. O que quer dizer o seguinte, que este termo aqui pode passar para o primeiro membro, teremos ali então que teremos a aceleração de gravidade multiplicando pela altura do ponto A menos a altura do ponto B, ou seja, a diferença das alturas. Estamos juntos? Isto como sendo igual, portanto isto aqui vimos que vai dar 7 sobre 10 vezes a velocidade do ponto B ao quadrado. Ou seja, teremos que a velocidade do ponto B ao quadrado será igual ali a, portanto, 10 vezes a aceleração de gravidade multiplicando pela altura A menos a altura B, tudo isto que vai ter que dividir por 7. Ou simplesmente podemos transformar isto em
como sendo a raiz quadrada de 10 vezes a aceleração de gravidade, a altura do ponto A menos a altura do ponto B, tudo isto vai ter que dividir por 7. Chegado a este ponto já tínhamos ali achado a velocidade, portanto, da partícula, não é? Daquela esfera no ponto B. Então, sendo esta a velocidade do ponto B, vamos lá atacar outros pontos, que no caso é achar a velocidade para o ponto B. Eu penso para o ponto C. Até nem precisamos resolver tudo, basta apenas dar algumas dicas. O que acontece é o seguinte, que para este ponto aqui, vamos analisar quais são as energias ali. Vimos que a energia potencial gravitacional naquele ponto não existe. Então, estamos a dizer que basta ali percebermos que vamos apenas relacionar a energia cinética e potencial gravitacional deste ponto e a energia, as energias cinéticas deste ponto. Falo de translação e, portanto, ali a rotação. Estamos juntos? Depois de feito isso, agradecia que deixasse aí solução aí nos comentários, para que então percebamos o quão realmente estão integrados neste assunto. Estamos juntos? Vamos lá ver o que diz a questão número 4 do exame de recorrência, que é mesmo exercício. Estamos juntos? Mesmo exercício. O que a gente precisa fazer aqui apenas é relacionar as energias igual ao problema anterior. Então, agradecia que para este exercício também desse aí uma olhada, pudesse também tentar fazer, e a solução deste exercício manda aí nos comentários, e eu tenho aqui resolvido, mas para encurtar o tempo do vídeo vou mesmo confirmar aí nos comentários, tá bem? Ok, então por aqui, novamente, a dica é sempre a mesma. Aqui nós temos a energia potencial gravitacional, mas a energia cinética neste ponto é zero. Estamos juntos? E neste ponto, a energia potencial gravitacional da partícula neste ponto é zero. O que apenas precisam tomar, não é? Cuidado aí, é que aqui já não se trata de uma esfera, mas sim trata-se de um cilindro maciço. E para o caso de um cilindro, vimos que o momento de inércia será dado pela massa, o raio ao quadrado, que divide por 2. Estamos juntos? No lugar de dividir por 5, que no caso ali vimos que era uma esfera, no caso para o cilindro vamos ter que dividir por 2. Estamos juntos? Assim que substituírem isto, verão que o problema estará nos parâmetros. Estamos juntos, né? Então, depois disso, agradecia que também deixassem a solução disto nos comentários. Vamos lá ver o que diz o outro número. Ok, temos aqui o número 5. O número 5 é uma questão bem interessante, não é? Temos aqui um problema que diz um foguete de 10 kg é disparado por um canhão com uma velocidade de... Temos aqui esta velocidade que é de 180 portanto, km por hora. O canhão faz um ângulo de 55 graus com a vertical. Muito bem, vamos lá primeiro ver aqui qual é a primeira questão. Pede-nos então para calcular a altura máxima e o alcance máximo do projétil. Ok, para tal precisamos entender o seguinte, que teremos aqui algo mais ou menos assim, e que o lançamento acontece assim, imaginemos que seja isto, não é? Temos aqui para este ponto, não é, o alcance máximo, não é? Aqui o alcance máximo, e a altura máxima será mais ou menos aqui. Estamos juntos, né? Temos aqui o H máximo. E para este lado nós temos que o referencial, para este lado é o Y, este lado é o X, no sistema de referência. Pronto. Temos aí que o lançamento acontece assim e tal, que aqui nós temos a velocidade inicial de lançamento e que para este lado teremos aqui a velocidade em Y de lançamento. E se formos a projetar, teremos aqui então a velocidade em X de lançamento. E que o ângulo de lançamento é de 55 graus com a vertical. Então, temos aqui que vale 55 graus. E nós vimos que este é um ângulo reto. O que quer dizer que se aqui é 55 graus, não é? Vamos ter que aí, portanto, subtrair do 90 e percebemos que este aqui vai valer 35 graus. Estamos juntos? Então, qualquer um que a gente for escolher, qualquer um dos ângulos que a gente for escolher, basta apenas seguir aí com as relações trigonométricas que já temos todo o problema resolvido. Mas o que nós precisamos agora é extrair aí as velocidades iniciais e finais. Mas para o cálculo da altura máxima, não é? E o alcance máximo aí do projeto, basta primeiro que escrevemos as equações paramétricas do movimento. O x para nós será a velocidade inicial em x, não é? Ali a velocidade inicial em x vezes o tempo total, e para y teremos ali a velocidade inicial, não é? Em y vezes o tempo menos a aceleração de gravidade vezes o tempo, tudo isto ao quadrado, e que
tudo isto terá que dividir ali por 2. Estamos juntos? Então, chegado a este ponto, já temos aqui as equações paramétricas. Na verdade, a altura máxima acontece, não é, quando a velocidade em y é zero. Então, vamos fazer o seguinte. Teremos ali que a velocidade em y será igual à velocidade inicial em y menos a aceleração de gravidade vezes o tempo. Então, depois daqui, percebemos que a altura máxima só acontece quando a velocidade em y é zerada. Então, se isto para nós é verdade, vamos dizer que a velocidade inicial em y será igual à aceleração de gravidade, não é? Ali a aceleração de gravidade vezes o tempo, portanto, tudo isto vezes o tempo, e que o tempo, na verdade, será igual à velocidade inicial em y sobre a aceleração de gravidade. Então, aqui nós temos o tempo aonde é atingida aquela altura máxima. E para tal, basta apenas substituir aqui, não é, o valor de y e vir substituir aqui. Teremos então que a altura máxima, não é, será alcançada quando temos aqui a velocidade inicial em y vezes o lugar do tempo, vamos substituir por velocidade em y sobre a aceleração de gravidade menos a aceleração de gravidade vezes aqui elevar tudo isto ao quadrado. Estamos a dizer que será ali velocidade inicial em y sobre a aceleração de gravidade, portanto tudo isto ao quadrado, que vai ter que dividir por 2. Estamos a desenvolver, né? Então teremos aqui que y será igual ali à velocidade inicial em y ao quadrado sobre a aceleração de gravidade menos a aceleração de gravidade vezes a velocidade inicial em y, no caso, ao quadrado, e tudo isto terá que dividir pela aceleração de gravidade ao quadrado vezes 1 sobre 2. E o que a gente consegue perceber aqui é que o nosso y será igual à velocidade inicial em relação a y ao quadrado sobre a aceleração de gravidade menos uma aceleração de gravidade aqui vai ter que desaparecer com esta aceleração de gravidade. Estamos juntos? E vamos com velocidade inicial em y ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração de gravidade. E para tal, sabemos que para operar esta diferença de frações basta que achemos MMC. Então isto vai nos dar 2 vezes a velocidade inicial em y ao quadrado menos a velocidade inicial em y ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração de gravidade. O que quer dizer que a altura máxima será alcançada quando y, ou seja, a velocidade inicial em y, tiver que dividir por 2 vezes a aceleração de gravidade. Ou seja, esta é a famosa altura máxima. Vê que aqui a gente procurou deduzir, a gente deduziu aqui a altura máxima, não é? Com simplesmente uma pequena substituição aí, não é? Então, a gente também pode desenvolver este problema, não é? Vemos ali que vamos trair aqui este triângulo aqui para perceber o que acontece. Temos ali que no triângulo teremos algo mais ou menos assim, que para esta vertical temos ali a velocidade inicial em y, e este lado aqui temos a velocidade inicial em x, e este lado temos a velocidade inicial, e este lado aqui temos o ângulo de 35 graus, não é? Temos aqui o ângulo de 35 graus. Então, aqui vimos que o valor da velocidade inicial em y, podemos, por meio das relações trigonométricas, determinar que ela vale, tanto ali, velocidade inicial vezes seno de 35 graus. E que a velocidade inicial em y, aliás, em x, não é, vai valer a velocidade inicial vezes cosseno de 35 graus. Então, chegado aqui por meio desta relação, podemos vir substituir aqui. Vamos dizer que a altura máxima, não é, será dada por meio da velocidade inicial vezes ali o seno ao quadrado, esta velocidade aqui, aliás, seno do ângulo que é de 35 graus, tudo isto aqui ao quadrado, que vai ter que dividir por 2 vezes a aceleração de gravidade. Ou seja, teremos aqui a velocidade inicial vezes isto ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado de 35 graus, não é? Deixa-me colocar aqui de 35 graus. Tudo isso vai ter que dividir por 2 vezes a aceleração de gravidade. Então, por meio disto, já teremos aqui a altura máxima. Estamos juntos? Só basta usar esta fórmula e substituir, uma vez que nós vimos aí que o valor, é preciso tomar muito cuidado aqui, não é? Teremos que tomar muito cuidado aqui nesta velocidade aqui de lançamento, que ali ela vale 180 km por hora. Então podemos converter ali fazendo o seguinte, 180 dividindo por 3,6. Passa agora para 50 metros por segundo, que aqui nós temos a velocidade em metros por segundo. Então basta pegar este valor aqui e substituir aqui. Estamos juntos?
substituir aqui que já temos o valor, que já temos toda a expressão. Muito bem, vamos agora para a questão da linha B, pede-nos aí para achar, aliás, antes de B, temos aqui o alcance máximo do projétil. Para calcular o alcance máximo do projétil, precisamos primeiro usar esta equação, não é? E aqui, nas equações aí, paramétricas do movimento, precisamos usar esta equação, que na verdade diz-nos o seguinte, que ali o x será igual à velocidade inicial em x vezes o tempo total. E nós vimos que o tempo de subida, na verdade para este movimento, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. Ou simplesmente podemos dizer que o tempo de subida, ou seja, 2 vezes o tempo de subida, será igual ao tempo total. Então vamos dizer aqui que x, na verdade, que no caso representou o alcance, será igual à velocidade em x, que como vimos é a velocidade inicial, portanto, vezes o cosseno do ângulo θ, vezes 2 vezes o tempo de subida. Então, nós diremos aqui que a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ, vezes 2 vezes o tempo de subida, usamos este tempo aqui, que nós vimos que é a velocidade inicial em y sobre a aceleração de gravidade, não é? Então, aqui nós vamos dizer o seguinte, que isto será igual à velocidade inicial vezes cosseno do ângulo θ, vezes 2 vezes, teremos aqui, portanto, a velocidade inicial, não é? Vezes o seno do ângulo θ. E conforme nós vimos aqui, portanto, tudo isto vai ter que dividir pela aceleração de gravidade. E, portanto, aqui nós teremos o seguinte. Teremos a velocidade inicial ao quadrado vezes 2 vezes o cosseno, não é, do ângulo θ, vezes seno do ângulo θ. Tudo isto vai ter que dividir pela aceleração de gravidade. E que por meio das propriedades trigonométricas vimos que aqui, não é? Vemos que aqui nós temos o ângulo duplo. Estamos a dizer o seguinte, teremos agora aqui o alcance será igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o ângulo duplo será dado por seno, não é? Vamos lá, seno de 2 vezes o ângulo θ sobre a aceleração de gravidade. Estamos juntos? Chegado a este ponto, aqui só bastasse substituir, já teríamos ali o alcance máximo. Estamos juntos, né? Muito bem. Vamos lá ver a seguir qual é o outro pedido. Calcula as coordenadas do foguete decorridos ali 5 segundos de voo. Muito bem. Para achar aquelas coordenadas ali do foguete, nós vimos que as equações paramétricas ali, para aquele movimento, dão-nos que x será igual à velocidade inicial em x vezes o tempo total, e que para y, na verdade, será a velocidade inicial em y vezes o tempo, elas menos a aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, bastasse substituir para tudo isto, não é? Aqui, o tempo, não é? Equivalente a 5 segundos, para achar ali as coordenadas x e y para o tempo igual a 5 segundos. E assim o problema já tinha sido resolvido. Vamos lá ver a outra questão do exame de recorrência, que diz que um obus de 15 kg é disparado num canhão, não é? Com velocidade de 306 km por hora. Não é? O canhão faz um ângulo com a horizontal de 60 graus. Calcule o alcance máximo do obus e suas coordenadas no instante. Muito bem. Aqui, para cálculo da altura máxima, também já vimos lá, não é, esquematizando assim o problema. Já vimos como calcular, portanto, aqui, a altura máxima. Assim como também acabamos de ver como calcular aqui o alcance máximo. As mesmas expressões são válidas, sendo que o lançamento foi dado mais ou menos nesta direção e basta aí então pegar este valor aqui, que é uma armadilha na verdade, o 300, ali o 306. Precisamos transformar ou converter esse valor na unidade internacional. Estamos juntos, né? No sistema internacional de unidades. Então, dividindo 3, aliás, o 306 ali por 3,6, vemos que isto vai nos dar 85. Então, no lugar de 306 km por hora, né? Vamos lá colocar aqui, quilômetros por hora, isto é igual a 85, deixa-me aqui escrever bem isto, é 85 metros por segundo. Estamos juntos? Muito bem. Aqui o ângulo de lançamento, nós vimos aí que vale 60 graus com a horizontal. Estamos juntos? E aqui nós teremos a velocidade inicial em y, e para este lado a ter que decompor, percebemos que teremos a velocidade inicial em x. Estamos juntos?
Muito bem, chegado aqui, basta apenas substituir e fazer o que a gente fez nas linhas anteriores. Aliás, no número anterior do exame normal, que já tínhamos aqui resolvido. Apenas a única questão aqui que eu penso que é um pouco estranha, um pouco desenquadrada, é a linha B, onde pedem-nos então para calcular a energia mecânica do óbus no ponto mais alto da sua trajetória. Muito bem, esta questão não é complicada, basta apenas pensar que no ponto mais alto sabemos que a velocidade em y é igual a zero, mas a velocidade em x ela é sempre constante, estamos juntos, é constante, pois na horizontal a velocidade em x ela permanece a mesma, nunca altera. Então estamos a dizer que a energia mecânica no ponto mais alto, não é? A energia mecânica no ponto mais alto será dada pela energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Mas nós sabemos que a única velocidade ali que vai compor a energia cinética será exatamente a velocidade em x, pois a velocidade em y ela é nula. Então teremos aqui que no ponto mais alto será massa vezes a aceleração de gravidade vezes a altura máxima, que já calculamos na linha A, mais a massa do óbus, no caso que são 15 kg, vezes a velocidade em x ao quadrado sobre 2. Esta é a energia mecânica no ponto mais alto, pois no ponto mais alto em y, não é? A velocidade em y que vimos que é zero, mas em x continua sempre constante. Então, no ponto mais alto, bastasse colocar isto que já estava tudo resolvido. Está bem? Chegado aqui, damos por resolvido este exame, não é? Estes dois exames, exame normal e de recorrência. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like, dê sugestões sobre como temos que passar a resolver, se corremos demais. Caso não tenha percebido, deixa aí também nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.